Tá. Olá, Joana. Olá, Marco. Bem-vindos a todos os que nos estão a ouvir a mais uma entrevista do Innovations for the Future Game World Builder Interview, desta feita com a Joana Cruz. A Joana tem vindo há quase uma década a esta parte a introduzir o Game World do Possibility Management em Portugal, e é esse o contexto da nossa conversa hoje. Joana, talvez começávamos por trazer uma palavra sobre o que é que quer dizer Possibility Management. O que é isso? Que Game World é este? Obrigada, Marco, pela oportunidade de estar aqui. E o Possibility Management é um jogo de possibilidades, um jogo que traz como princípio a possibilidade e é um contexto que tem como princípio o, a responsabilidade radical. Então, a responsabilidade radical quer dizer que eu sou responsável e quem joga este jogo é responsável pelos resultados que está a criar com este game mode, com as suas ações e, e mostra-se, não é? Este é o contexto de responsabilidade radical que determina o que é o Possibility Management. Escuto que é um game world que está intimamente ligado com o desenvolvimento humano e com o amadurecimento do que é da ideia de ser humano, é isso? Sim, sim, começa com uma ecologia interna, ou seja, tudo aquilo que é criado neste game mode, do Possibility Management, tem uma fonte interna de descoberta, de transformação e de responsabilidade radical das minhas ações, não é? Da mais pequenina, seja na minha comunicação com o outro, seja daquilo que eu sinto perante o mundo, outra pessoa, a relação, tudo está baseado, tudo, do ato maior que vocês possam entender como seja criar uma grande empresa que queira transformar o mundo, até a ação mais pequenina, mais detalhada, né? Está tudo baseado num contexto de responsabilidade radical. Isto sendo que na nossa cultura, hum, quem faz quem faz uma porcaria, uma asneira, ou algo que não corre tão bem, quem limpa normalmente é o outro, não é? Grandes empresas que estão a fazer os seus propósitos, mas têm consequências. Então, as consequências, neste caso, neste game mode, são limpas e são cuidadas a 100% pelas pessoas que estão neste game mode. O que estás a dizer é que uma empresa que polui responsabiliza-se por limpar a sua poluição. Se produz resíduos nucleares tóxicos, responsabiliza-se por tratar esses resíduos tóxicos e não deixá-los. Portanto, é este tipo de coisas que estás a falar quando dizes assume responsabilidade. É isso? Isso é um Ok. exemplo, sim. Ok. Quando tu estás há 10 anos neste trabalho, quase 10 anos, quase uma década aqui, portanto, o que é que este Game World tem que é assim tão importante para ti e que tu vês que é importante para o momento coletivo que nós estamos a viver? Este game world, para mim, tem o efeito de vir de dentro para fora. Ou seja, aquilo que está a ser criado e que foi criado até agora, hum, tem a minha participação, o meu crescimento uh, dentro. Hum? E as equipas com quem eu tenho vindo a trabalhar e que se têm vindo a criar também têm esse efeito uh, são várias células que crescem a partir do propósito, não é? E do contexto. É como se nós fôssemos o canal pelo qual os resultados que nós queremos ter, nós fazemos um embodiment desses resultados, nós somos aquilo que praticamos. E, e é esse tipo de transformação que me toca a mim, especialmente porque este game world não pode crescer
se eu também não crescer. Não se pode desenvolver se eu, como Joana humana, das minhas relações, não cuidar dos meus próprios dramas, dos meus próprios conflitos, porque eu sei que eu sou fonte disso. Se isso está a acontecer, eu sou fonte de. E também sou fonte da possibilidade disso deixar de acontecer. O que quer que seja. Qual for o resultado que estiver ativo nesse momento. E como é que foi a tua história? Como é que foi a tua história para chegares a esta década de ativar em Portugal este Game World do Possibility Management? Como é que começou? O que é que foram os desafios? Quais foram os principais milestones que foste passando? E onde é que está? Onde é que o Game World está? Então, aqui em Portugal, eu tive tive muitos anos a fazer dentro do contexto e a fazer para mim. Quando eu comecei a fazer para mim, comecei a sentir a vontade de organizar o Expand the Box, que é a porta de entrada para este contexto, organizar os labs, e foi durante muito tempo, foi assim que eu fiz parte do contexto e ajudei a criar matriz à minha volta para que depois chegar onde estamos agora, que é uma comunidade que já é considerável de pessoas que praticam diariamente com o Possibility Management nas suas vidas e em várias áreas. E tem sido à medida que eu cresço, o Game World cresce. À medida que as equipas crescem, o Game World cresce. E tem sido esta constante ir até ao meu edge, aquilo que eu achava que era possível para mim, e algo mais se apresenta, porque há um convite, porque há mais possibilidades de ação, de apresentar, de trazer ao mundo. Neste momento, nós temos Expand the Box em Portugal a acontecer em português. Isso mostra parte da evolução, porque o contexto inicialmente era alemão e inglês. Então já há em Portugal Expand the Box totalmente feita em português. Já há labs, não é? Que são o Expand the Box, e depois temos a porta de entrada para os labs, que é o Expand the Box, são os laboratórios de possibilidades, que acontecem pelo menos uma vez por ano cá, sem contar com os laboratórios de especialidade, como é um laboratório só para mulheres ou para homens, ou outros que também acontecem. E há uma comunidade de prática enorme, não é? Cada um está a ter a sua prática, a praticar ou coaching, ou fazer trabalho com empresas, ou várias possibilidades que existem. E também temos uma comunidade online que chamamos a Vila das Possibilidades, que quem leu o livro do Clinton, que foi um dos originadores do Possibility Management, se leste o livro, podes entrar nesta vila e perguntar mais distinções, perguntas, possibilidades sobre o que está a acontecer, e aí também tens mais uma sensação vivida, não é? De que tipo de perguntas surgem, que tipos de propostas surgem, de convites. Então temos a Vila das Possibilidades, que é um jogo online que está dividido em várias casas, né? Temos a Casa dos Homens, a Casa das Mulheres. A Casa dos Homens também há o Círculo dos Homens, o Círculo das Mulheres. A Casa dos 333, que é uma prática regular de sentir conscientemente os 4 sentimentos: a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. E temos todas na Vila das Possibilidades, temos várias casas onde podes ir integrando. Eu agora acabei de ser mãe, também está uma comunidade dedicada à parentalidade consciente.
Então são todos estes temas e oportunidades e possibilidades que tens para jogar este jogo. Portanto, eu escutei que tu começaste por fazer este trabalho para ti, para o teu desenvolvimento e que começaste a encontrar estímulo para organizar Expand the Box e Labs porque isto era importante para ti, porque tu querias fazer para ti e que depois mais tarde encontraste também a vontade de querer servir isto para os outros e que tens estado a dinamizar nestes últimos anos uma comunidade de prática com várias pessoas. Eu entendi, tu não disseste um número, mas entendi que pela dimensão seria para aí várias centenas de pessoas, é isso? Sim, sim. E que essas pessoas praticam, vão aos diferentes labs, que já há formatos em português, que já há formatos do Expand the Box em português, e que está a emergir diferentes temas ou diferentes interesses, não é? O tema ligado aos homens, ligado às mulheres, à parentalidade, portanto está a emergir dentro da comunidade diferentes temas e diferentes pessoas que estão a trabalhar esses temas. Porquê que, na tua forma de ver, porquê que este Game World é importante para o momento presente da humanidade? O que é que ele tem? Há quanto tempo é que ele existe? E o que é que ele tem que, que diz que faz com que isto seja para ti algo importante, de dedicares este tempo, esta atenção, dedicares a tua vida a à divulgação desta maneira de estar, desta prática, não é? Hum. Sim, o Possibility Management existe há consideravelmente 40 anos, e são 40 anos de prática de várias distinções, e muitas destas distinções é como se estivessem invisíveis no nosso sistema, nos nossos corpos, não é? Nós trabalhamos com vários corpos, não é só com o corpo intelectual ou o físico, e neste sentido é como se uh, quando se entra num treino de Possibility Management ou num espaço de Possibility Management, o espaço por si só traz a transformação, senão não é um espaço de Possibility Management. E é isso que eu acho que é sair do nosso corpo intelectual, da guerra das ideias e das opiniões, e ver realmente, ok, os resultados que nós temos agora não estão a funcionar nas nossas relações, para o planeta, na poluição, a vários níveis, não é? Para as nossas crianças, a escola, o que seja. O Possibility Management traz consigo esses processos de transformação que são essenciais e urgentes, como se fosse urgente na nossa comunidade, no nosso mundo, haver um shift. Eu ontem estava a falar sobre isto, que era o avanço tecnológico é tão rápido e acontece tanto, e a nossa tecnologia humana, aquela que nós temos dentro de nós, demora. ah, é como se fosse um processo mais lento e não tem que ser. Então é um acelerar de uma visão que eu tenho do mundo, e que por fazer Possibility Management, essa visão acelera porque a transformação acontece e tenho outros resultados e vejo outros resultados acontecer. E a possibilidade das pessoas tocarem realmente aquilo que é importante para elas, porque vem a partir um dos corpos é do propósito, o que é que eu vim aqui fazer, eu estou conectada com que princípios, e sou esses princípios no espaço, trago a clareza que é necessária. É ok dizer que sim, é ok dizer que não, é ok pedir possibilidades, dar feedback, coaching. Então é estar numa cultura que se autorregenera, uh, e cresce junto, né? E cresce junto, porque há um compromisso também com o servir estes princípios. E uma das coisas que é mais importante para mim, que eu vejo que funciona, é, é ter um mapa dos três mundos, onde
existe um mundo onde nós nos relacionamos, que vou chamar o mundo do meio, não é? Da logística, daquilo que é preciso fazer, as horas que é preciso chegar para as coisas se desenvolverem, que é preciso ter em conta, o dinheiro, tudo aquilo que faz com que o mundo do meio funcione, não é? E fazer uma passagem para o mundo de cima, que é o mundo dos princípios brilhantes, não é? Do amor, da clareza, da transformação, da evolução, fazer esta passagem pelo mundo da sombra e a estar com esses três mundos constantemente. No, no, no- a todo momento eu vejo que eu tenho um propósito escondido e que há forma de trabalhar esse propósito escondido para chegar ao mundo de cima. E isso é revelador e transformador. Não vejo muitos jogos a serem jogados ou contextos que também têm este tipo de visão e de mapa, onde é ok estar com o mundo sombra, é ok estar com a reatividade, porque a reatividade traz-nos clareza e há processos próprios para navegar essa reatividade e para que a pessoa encontre a sua responsabilidade nessa reatividade. Não tem a ver já com o outro, tem a ver com aquilo que eu vou primeiro. Este jogo, o líder é aquele que vai primeiro, dá o primeiro passo. Escutei que quando tu falaste na tecnologia humana, escutei que tu estás a falar de coisas como comunicar, feedback e coaching, partilhar sentimentos e emoções, tu falaste aí de raiva, inclusive o próprio exemplo que tu estavas a dar agora dos três mundos, de haver essa ideia dos três mundos e deles coexistirem nesse tempo. É desse tipo de tecnologia que tu estás a falar quando dizes tecnologia humana, desse Isso, tipo de distinções, ok? E tu falaste aí também sobre trouxeste aí uma dimensão de equipa. Falaste de equipa ainda há pouco e agora voltaste a falar dessa dimensão coletiva. Qual é a importância da equipa no Possibility Management? O que é isso de uma equipa? Qual é a importância? Porquê que isso surgiu já duas ou três vezes na tua conversa? sim, porque a equipa, nas nossas relações de 2 a 2, é como se estão condicionadas, não é? Nós dizemos que muito facilmente se entra numa conversa da box, não é? E, então é o terceiro elemento que forma a equipa. Nós trabalhamos muito em células de três, onde há três elementos, há três pessoas a navegar essa célula com diferentes propósitos. Cada célula tem o seu propósito. Uh, Descobrir algo, tratar da logística de alguma coisa, o que for, não é? Os elementos depois fazem acordos sobre para. Nós temos o códex de cada célula, não é? Como é que a célula funciona e qual é o propósito de cada célula para escrever um livro, o que seja. Então, a possibilidade de ter o terceiro elemento é a possibilidade de haver uma dimensão que é vista de fora, não é? O cliente, o possibilitador e o coach. E isto traz uma dimensão hum, hum, não só de mais possibilidade, não é? Mas de movimento, traz um movimento interno muito interessante de feedback e coaching e da possibilidade de estarmos ao serviço uns dos outros e não ficarmos stuck, não ficarmos parados numa dimensão onde apenas duas perspectivas se encontram e não há outra possibilidade de fora. Portanto, equipas são mais de três pessoas, neste caso. E como é que Isso. elas se organizam? São hierarquias? Como é que elas funcionam? Como é que essas equipas funcionam? Como é que elas se organizam? No Possibility Management não existe a hierarquia, não é? Cada pessoa é responsável pela sua participação naquela célula. É a responsabilidade radical de novo. Eu sou responsável por aquilo que trago a esta célula, por aquilo que digo, por aquilo que não digo, por aquilo que faço, por aquilo que não faço, e estamos todos ao serviço do propósito daquela célula. Então não há
hum, não existe hierarquia comum, não é? Do triângulo, dá um que manda na célula, não existe isso. Não existe, porque cada um é responsável Portanto, são pelos equipas de resultados. pares. São equipas de Isso, pares são onde cada pares. pessoa é responsável pela sua ação, pelo seu pensar, pelo seu sentir. Essa é a Isso. ideia. Ok. Tu falavas também de há pouco sobre. Quando perguntei qual era a importância para o contexto atual desta prática, tu dizias-me que portanto, os resultados que geramos estão à vista de todos, não funcionam, então precisamos experimentar coisas novas. Portanto, eu entendi que o Possibility Management tem processos e maneiras de nós irmos para o novo e experimentarmos o novo e chamarmos o novo para a vida nestas coisas que tu chamaste da tecnologia humana. E também estou a descodificar que isso é feito em equipas. É dessa maneira, é esse trabalho que se vai para o desconhecido e que se experimenta, são as equipas que se portam, é isso que está em cima da mesa. Exatamente, sim, sim. Portanto, a proposta é uma proposta de trabalho em equipa. Portanto, embora eu Sempre. esteja a trabalhar em mim próprio, no meu desenvolvimento individual, estou a fazê-lo em equipa e em interação com outros. Yes. Ok. É E, isso. e que estas equipas se organizam não em hierarquias, mas em círculos. Em círculos, exato. Ok? Em círculos entre pares, onde cada um tem a sua responsabilidade. Exatamente. E como é que é tomada a decisão? Como é que se faz tomada de decisões nessas equipas? É consenso? Como é que se faz? Como é que cada equipa faz o seu processo decisório? Não é tipo uma coisa, a sociocracia, que temos de ter todos consenso, é da maioria? Como é, Uhum. que é o processo de tomada Isso. de decisão aí? Nós temos um processo de tomada de decisão é muito de propostas, não é? Trazer propostas ao espaço e fazer um check da resistência, não é? Eu tenho uma proposta ao espaço e pergunto ao espaço quem tem resistência sobre esta resposta, ou sobre esta proposta, e vai de 0 a 10 a resistência. E navega-se no espaço consoante quem tiver resistência pode dizer qual é a sua resistência. A resistência é considerada e é navegada, não é? É navegar o espaço com aquilo que existe no espaço. E há space holders. O papel do space holder é muito importante porque navega ao espaço sabendo que o espaço começou e vai acabar noutro sítio. O espaço começa num sítio e muitas vezes acaba noutro, porque acontecem coisas no espaço e o resultado, não é? Nós estamos comprometidos com o resultado que vai acontecer. E são consideradas essas propostas também consoante o resultado e o propósito. O Space Holder é um guardião da transformação do espaço. Grato, Joana. Portanto, para mim está claro essa ideia de que esta prática foca-se no desenvolvimento das pessoas, faz-se em equipa, é de experimentação para obter resultados novos, trabalha o tema da tecnologia humana, portanto, da capacidade de comunicar, de partilhar sentimentos, de viver nos tais três mundos, como tu indicavas, e que está vocacionada para encontrar alternativas novas para cada um de nós e para o coletivo onde nós vivemos. Ela existe há 40 anos, foi criada pelo Clinton, um dos seus criadores. Percebi que tu começaste por dizer que era na Alemanha, portanto percebi que a Alemanha teve um papel importante nesta prática e que em Portugal está sensivelmente há 10 anos e que tem centenas de participantes. O que é que foram as principais dificuldades para trazer este Game World para Portugal, para trazer esta prática para Portugal? O que é que foram as principais dificuldades que tu sentiste? Tem a ver com a matriz. Quando eu digo matriz, tem a ver com a matriz ah, de, hum, de consciência de o que determina alguém estar aberto ou não para fazer este tipo de trabalho.
Isso é uma das grandes resistências, que é a nossa resistência à própria evolução e transformação. Isso tem a ver não só com matrizes pessoais, mas matrizes também de grupo, as caixas, a própria caixa do país, não é? Aquilo que eu imagino que seja transformação e o que transformação realmente é. E isso normalmente eu lembro de um feedback de uma pessoa depois no Expanda Box que disse: eu vim aqui à espera de algo e encontrei ainda mais do que aquilo que eu estava à espera. Então é entrar num game world onde as possibilidades são quase infinitas. E nós não sabemos isso. Nós não sabemos, ao entrar em game worlds, este game world do Possibility Management também tem as suas regras de envolvimento, também tem os seus códex, também tem como se entra, como se sai. Isso é definido também por cada equipa e por cada contexto. No Expanda Box acontece tem certas regras de envolvimento, o Lab tem outras regras de envolvimento, então é estar no game world de acordo com estas regras e com a possibilidade de a qualquer momento se fazer propostas para que estas regras evoluam e viver pessoalmente, se as pessoas vivem num mundo onde aquilo que é só apresentado é aquilo que elas escolhem, é difícil entrar ou considerar a possibilidade que existem outras possibilidades para elas próprias e para os seus próprios game modes. O Possibility Management é um contexto incrível para se trazer clareza a outros game modes, por exemplo. Porque traz esta noção de que se eu estiver no meu centro não for adaptativo, não é? Eu tenho a minha sabedoria e posso trazê-la, é bem-vinda. Grato, Joana. E como é que foi a língua? Tu entendi que isto havia em alemão, inicialmente em alemão e em inglês, não é? Como é que foi essa questão da língua, da entrada da língua em Portugal? Foi um desafio, não foi? Como é que se Hum. ultrapassou ou ultrapassa essa questão? Porque percebi também que tu Ah, disseste que agora já há em português, mas não havia durante vários anos, não houve, não não, é? sim, eu durante estes anos há pessoas que não têm, há portugueses e portuguesas que não têm hum, facilidade em estar num contexto onde a língua que se fala é o inglês. Então a possibilidade, eu acho que isso também, eu tive em grupos de Expanda Box que eu era a única portuguesa. Então eu acho que isso é muito marcante, a língua própria e haver a possibilidade agora do contexto estar todo a ser traduzido para português pode haver um shift imenso de atrair pessoas que também que têm essa língua. Para mim isso não é um problema e também não é um problema porque sempre que eu fui à Alemanha ou outros sítios fazer Possibility Management, há sempre uma possibilidade de tradução. A língua traz consigo é a forma como a pessoa se expressa, não é? No seu interior, não é? Com a sua caixa, com a sua forma mais confortável de se expressar e mais autêntica. Então, a possibilidade de saber em português começa a ser espetacular para mais pessoas entrarem, escolherem este contexto para virem experimentar. Joana, e o que foram as tuas aprendizagens nestes anos, nestes quase 10 anos de introduzir este Game World e estar ativamente a promovê-lo aqui em Portugal? Quais são as tuas principais aprendizagens neste processo? Com um dos títulos da tua entrevista, que é ser uma Game World Builder. Nunca me considerei uma pessoa que criasse contextos e de repente vejo que não só sou essa pessoa, como também já tinha criado outros contextos. É um empoderamento constante de que tudo aquilo que eu escolho fazer, uh, dizer onde eu quero estar, como é que eu estou, um,
nasce a partir do meu centro. E muitas vezes, talvez, as pessoas que me estejam a ouvir já tiveram em sítios e pensam: podia ter dito aquilo e ter feito aquilo e não fiz. Então, é essa questão de porque é que eu não estou a fazer aquilo que eu sinto, que eu penso, na minha verdadeira autenticidade, aquilo que vem de dentro, que às vezes são impulsos que nós reprimimos. Para mim, isso é cada vez estar mais, o meu campo está limpo do que devia estar a fazer, do que é que era bom, o que é que era mau, o que é positivo, o que é negativo, e realmente, isto vem de uma fonte que eu não sei de onde é, e eu dou-me permissão, eu tenho a permissão, eu posso, eu quero, e tenho a forma de colocar no espaço, não é? E com aquela segurança de que quem me está a ouvir, não é? Especialmente quem tem as ferramentas do Possibility Management, hum, pode fazer questões, ainda pode ser aumentado, aquilo que eu trago ainda pode ser ainda mais aumentado e, e para benefício de todos, né? Não guardar informação, estar ao serviço, criar uma comunidade onde hum, as possibilidades de interação são quase como rituais, não é? Ter esta possibilidade dos rituais de iniciação, marcar realmente com esta qualidade humana as várias fases da vida. Grato, Joana. Como é que tu cuidas de ti nesse processo? Não é? Estás a criar este contexto, seguras este contexto. Já percebi que trabalhas em equipas, também percebi daquilo que tu apresentaste que há suporte online, portanto há grupos online onde as pessoas estão em Portugal e no mundo que suportam o seu trabalho, neste caso o teu trabalho dentro deste Game World. E como é que tu cuidas de ti? O que é que tu fazes para te manter íntegra, para evoluir? Estavas a falar de iniciações, para fazer as tuas iniciações. Como é que tu cuidas de ti neste processo, enquanto Game World Builder? Uhum. É jogar o jogo, é estar ativa no jogo, que é ser trainer de Expand the Box, estar dedicado a, a fazer, porque a cada treino que eu me proponho, eu expando-me. É, quando aparecem os meus processos de cura emocional, as minhas reatividades, o meu drama, eu cuido deles, eu peço possibilidades para ter um processo de cura emocional para algo específico. Tenho uma célula de três feminina, não é? Que nos encontramos regularmente, semanalmente. Faço parte de um círculo de mulheres que, que está dedicado a praticar estas distinções do Possibility Management em conjunto e descobrir mais do que é ser mulher numa arquearquia, não é? Onde não existe hierarquia, mas é uma arquearquia, descondicionando e desaprendendo todos os hábitos que nós ganhamos, não é? Ao crescer nesta cultura, tenho um compromisso de trazer os Possibility Labs a Portugal, pelo menos um por ano. Tenho feito também muito trabalho contigo, Marco, não é? Neste sentido das equipas. Nós temos trabalhado muito no contexto do Expand the Box, dos labs, de criação de conteúdo em português, servir a comunidade online. Então é este constante despertar e agora estou também a cuidar da parentalidade consciente, não é? Tendo uma filha de 5 meses, isso começa a ser importante para mim. Vejo outro jogo a surgir, não é? Dentro do Possibility Management, como será aplicar estas distinções como mãe, não é? Não só como mulher, mãe, trainer.
Isso estive também na tradução do livro do Clinton Callahan, que é o Directing the Power of Conscious Feelings, de inglês para português. Agora há uma equipa desenhada para fazer tradução de todos os termos, de material que exista para a língua portuguesa. Isso é um trabalho diário na minha relação, trazer as possibilidades, trazer as distinções, os mapas, não é? Viver os mapas. Isto ser uma ponte, também algo que me chega agora é ser uma ponte entre o Game World de Possibility Management em Portugal e no resto do mundo, né? Como fazer a ponte, como é que este Game World que já está espalhado por vários continentes e vários países, como é que continuamos a ter uma comunicação e aprender com as aprendizagens de cada node, de cada núcleo, de cada célula que está dedicada a vários temas. Então sinto-me uma ponte também para o mundo, não é? Do Possibility Management. É isto que me chega agora. Grato, Joana. Tu falaste aí em arquia. Podes dizer um pouco mais sobre isso, o que é arquia? A hierarquia é aquilo que nós, no Possibility Management, é a possibilidade de a nossa vida ser, a minha vida, né, humana, ser como quase regulada e manifestada pelos meus princípios arquétipos. Como se eu faço um embodiment daqueles princípios que eu há bocado falei do mundo de cima, e eu sou possibilidade, amor, transformação, evolução, e estou ao serviço dessas possibilidades. E aí deixa de haver a hierarquia comum que nós temos, não é? Do boss e o que seja, do homem que está em cima e a mulher está. Então há a possibilidade de praticar com arquétipos, não é? Que estão dentro de mim, que são configurações energéticas que estão dentro de mim à espera de serem manifestadas. E, e essa alegria de estar, ou de ter um possível nome, se calhar outros contextos têm outros nomes, para uma evolução cultural enorme, não é? Antes havia o matriarcado, o patriarcado, aqui a forma como nós nos relacionamos e estamos num espaço centrados, com a ação consciente, porque eu sei o propósito da minha ação, e sei também que tenho propósitos escondidos que não sei e que posso ir descobrindo à medida que me relaciono e que faço e que aconteço, e que também é bem-vindo, não é? Nós dizemos que o nosso Gremlin é bem-vindo ao espaço, que ele também tem muita informação para nos dar. E como é que é estar numa arquearquia, onde deixa de existir hierarquias e o compromisso é com esses valores. Isso para mim é super excitante. Grato, Joana. E tu falavas do teu novo papel, de seres mãe. Há alguma lenda que tu tenhas sobre isso, sobre o que é ser mãe neste contexto da arquearquia, o que é que tu andas a experimentar, não é? Face à distinção da cultura moderna? Isso. Sim, sim, tenho algumas lendas. Tenho uma lenda recente que foi no último Expand the Box. Eu consegui estar ao serviço de algo que eu gosto muito de estar ao serviço, que é estar no papel de trainer, de facilitador, de space holder, nós chamamos space holder, aquela que segura o espaço no Expand the Box com a minha família. Isto implica já a própria família, e aquilo que consideramos ser o papel do homem ou da mulher ser completamente diferente, ser experimentado noutros mapas
onde, neste caso, o pai também esteve presente, a segurar o espaço para a Siena, para que eu pudesse estar integrada, não é? No papel de spaceholder. Ou seja, a família já fez parte do contexto. E isto é algo que me nutre muito o meu corpo, todos os meus corpos, não é? Mas também o arquétipo de não fazer separação entre aquilo que eu vim cá fazer ao mundo e aquilo aquilo que me acompanha como noutros papéis diariamente, que também é o ser mãe, o ser companheira. Então isso para mim já é por si só uma grande evolução. A forma como tenho aplicado a minha sensibilidade e aquilo que eu gostava de ver acontecer mais no mundo, que tem muito a ver com como é que estamos presentes para os seres que estão a nascer e como é que não criamos as mesmas histórias do passado, os mesmos dramas, as mesmas separações, com estes novos seres que estão a chegar à Terra. E tem sido uma viagem muito no agora, no agora, o que é que eu posso fazer agora, sem ceder às pressões, não é? Quer pôr a Ciara na escola ou não, quando, não sei. Então estar no constante agora, agora. E esta oportunidade de estar no Expand the Box foi estreitar essas separações que existem entre a mulher que está em casa e a mulher que está no trabalho. E ter isto, mais uma vez, ser em equipa. Porque foi segurado o espaço, toda a gente esteve a segurar o espaço também para que isto acontecesse e fosse possível. Então, essa é uma grande lenda. Acho que é a maior lenda que eu tenho, não é? Grato por teres partilhado, por teres mostrado onde é que tu estás a experimentar, quais são os limites da cultura atual onde tu andas a experimentar. Joana, estando neste papel há tanto tempo, a Joana que entrou e que começou este trabalho é uma Joana muito diferente do que é hoje. O que é que mudou em ti? O que é que mudou em ti nestes 10 anos, quer no teu trabalho, com o teu trabalho individual, quer com o trabalho de construir este Game World? Em que é que tu és diferente? Como é que tu és diferente? O que é que tu sublinhas em ti que são as diferenças que trouxe todo este trabalho ao longo destes anos? Hum. Uma das coisas é a possibilidade daquilo que eu vejo e sinto e penso vir para o espaço e estar ao serviço dos outros. Ou seja, algo que talvez antes eu poderia reprimir, não dizer, porque não era bem-vindo, não fazia sentido nenhum. Todas aquelas questões tipo, mas eu pensei assim porquê? Porque não estava a ser aplicada a minha inteligência, a minha sabedoria ao espaço onde eu estava a viver. E isto aplica-se a várias coisas, a forma como eu escolho também estar noutros jogos muda, a forma como eu me relaciono com, com os jogos aqui em casa, não é? Cá em casa com o meu companheiro, no estúdio com as pessoas com quem trabalho, no Possibility Management, o ser bem-vindo, ou seja, aquilo que eu achava que eu era meio esquisita e via e sentia coisas diferentes dos outros, agora eu posso trazer essas coisas, eu trago essas coisas e tudo é bem-vindo e hum, é, é, é como se fosse aquela sensação de ser um canal, de estar ao serviço. É a melhor forma que eu tenho de explicar essa sensação. Chega a informação e é posta no espaço e também a possibilidade de estar em equipa e com grupos. Isso para mim, acho que eu fiz sempre uma evolução assim meio, muito escondida para mim própria, no meu canto, no meu mundo, né? Mas depois não tinha a possibilidade também de expandir essa minha corrente, né, energética, familiar, de círculo, né? A possibilidade de estar num círculo onde somos todos pares e cada pessoa
é uma autoridade e tem agência, eu encontrar a minha própria agência e empoderamento, não é? Grato, Joana. Estamos a chegar ao fim, a conversa está a ir para terminar. Nós começamos por falar do que era o Possibility Management, vimos qual é a essência dele, fomos descodificar aqui um pouco como é que ele chegou em Portugal, quais foram as dificuldades, como é que através de ti houve esse diálogo entre o teu trabalho individual em ti própria e o Game World a expandir em Portugal, não é? Possibility Manager a expandir em Portugal. Também já fomos ver como é que tu cuidas de ti neste processo e tu trouxeste também esta lenda da tua família, de onde tu estás a explorar, onde está o teu hedge, na paternidade, na relação. Gostava de fechar este espaço com esta pergunta de qual é a tua essência, Joana? O que é que te faz vibrar na vida? Que essência é esta que tu estás aqui nesta vida a irradiar? A minha essência está na transformação, no amor à transformação e em abrir espaço onde o outro se possa reconhecer como um ser soberano em si mesmo, que é bem-vindo em todas as suas dimensões. Como se a minha essência é um espelho desse amor, amor incondicional de espelhar, não é? De espelhar e de estar ok com tudo aquilo que acontece, sabendo que é só é uma manifestação, é uma possível manifestação e abrir portas, esta coisa do abrir a porta para o meu ser se transformar é também é viver, walk the talk, é dar o exemplo. A minha essência está aí em, se calhar quem me conheceu há uns 10 anos atrás não imagina sequer como é que eu estou a fazer este trabalho agora. É porque agora eu sou isso, eu também sou isso. Grato, Joana. Grato por teres-te mostrado, por teres aceito o convite para fazer esta entrevista e descascar um pouco como tem sido a introdução deste Game Mode aqui e como é que tu o vês, que é a importância dele para o tempo presente. Até Obrigada, já. Marcos. Até já.